boa noite, obrigada pela presença de todos. Eu vou então apresentar de uma maneira bem objetiva, por causa que era o tempo que a gente tinha lá no evento para fazer a comunicação oral. Então, a minha pesquisa, que é intitulada Teoria Torrede, Educação e Tecnologias Digitais, Cartografias das Práticas Docentes de Professores de Ciências do Ensino Fundamental, que está sendo orientada com a professora Marta Cachini Borges. E lá no evento ela fez parte da linha temática Tecnologias na Educação. Bom, então a pesquisa ela vem para a gente fazer uma análise dessas transformações que vêm ocorrendo nas práticas docentes, não somente agora, são transformações que vêm ocorrendo ao longo do tempo, com o uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação, onde o meu grupo de participantes, o meu foco são os professores de ciências da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, e também ela vai se debruçar com um olhar sobre o que aconteceu antes, durante e depois do período de ensino remoto emergencial, que também trouxe questões de igualdade ou de desigualdade de acesso ao uso das tecnologias, tanto por professores quanto por estudantes. Bom, a pesquisa também ela é baseada, ela está toda fundamentada na teoria Torrede, que a gente chama de TAR, que é o que o nosso grupo de pesquisa estuda. Ela é considerada então como uma sociologia das associações, diferente da sociologia do social, que a gente está acostumado a estudar, porque ela traz essa questão muito da relação entre os humanos e os não humanos, que fazem essas associações. Então, Bruno Latour é o principal pesquisador da teoria Torrede, e aí eu trouxe outros nomes dos parceiros deles aqui, que também tem muitos trabalhos que fundamentam essa pesquisa: o Michel Calon, o John Lau, Madeleine Krisch, Anne Marie Moll e o Antônio Renion. Bom, a teoria Torrede, então, ela vai visar, quando a gente for analisar um fenômeno, essas trajetórias desses actantes por meio de associações híbridas em redes sociotécnicas. Então, vou traduzir essa frase para vocês, para quem não é conhecedor da TAR. Nós vamos, então, acompanhar todos esses actantes que fazem parte da prática docente, tanto o professor, quanto os recursos que ele utiliza, quanto a infraestrutura da escola, quanto a legislação. E tudo isso vai formar associações híbridas, formando uma rede sociotécnica. Ela não é só uma rede social, formada por interações humanas. Ela é uma rede que tem a interação entre os objetos técnicos também. Daí aqui, como era um evento fora, eu sempre gosto de colocar também de onde que a gente está falando, falar que é do Brasil, que é uma pesquisa sendo desenvolvida num estado da região sul, em Santa Catarina, que a capital é Florianópolis, é uma ilha. Isso chama bastante atenção deles quando a gente fala. E aí o objetivo geral da nossa pesquisa é analisar as cartografias dessas redes sociotécnicas, que são construídas pelos actantes humanos e não humanos, envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem de ciências, antes, durante e depois do ensino remoto emergencial. Então, está sendo feita uma análise do período de 2019, depois do período de 2020 até metade de 2021, onde foi totalmente ensino remoto, e daí de 21 até o momento atual, metade de 21, que pegou um pouquinho de ensino híbrido, e daí agora a presencialidade total. O método, então, ela é uma pesquisa exploratória, porque ela está buscando responder como que é essa prática docente. O tipo, então, é estudo de caso, com uma abordagem quali e quantitativa, com os participantes, que é o coletivo de todos os professores de ciências da nossa rede municipal. Bom, a nossa coleta de dados ela tem, então, 4 etapas, sendo uma delas é uma análise documental, então, dos documentos curriculares oficiais, como a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, além da proposta curricular também da Rede Municipal de Ensino. Todos eles a gente vai estar analisando já sobre a lente teórica da teoria Torrede. E a etapa de campo, as etapas de campo, então, começa pela parte do questionário. Depois a gente vai para uma segunda triagem desse grupo, afunila um pouquinho, faz entrevistas e por último afunila mais um pouquinho e aí vai para a observação participante em algumas unidades educativas.
A nossa análise de dados, então, ela é equivalente da teoria Torr-Rede, tanto a parte teórica quanto metodológica, porque a parte metodológica a gente chama, então, cartografia das controvérsias, e a gente espera, né, poder gerar esse tipo de visualização estatística em forma de grafos, onde aqui vai ter toda essa cartografia da prática docente nesses diferentes momentos, e aí a gente vai poder também fazer, verificar toda essa diferença entre esses actantes. Bom, resultados preliminares da primeira etapa, aqui a gente levou junto já na comunicação um pouquinho só do que a gente já observou analisando os documentos, ainda bem superficial, né? Dizendo que esses documentos norteadores curriculares demonstram que essa legislação ela atua sim como um mediador não humano nessa composição da rede sociotécnica. Porque, por exemplo, esses documentos que legislam, né, impõem algumas coisas, eles fazem os professores agir daquela forma. Então, eles atuam também. Então, no que se refere às práticas docentes e o ensino de ciência, esses documentos eles mobilizaram os saberes dos professores, entre eles um ensino plural, que propõe a reflexão científica e incentiva o uso de recursos relacionados à tecnologia da informação. Por exemplo, essa proposição de uma reflexão científica e incentivar o uso vem da nossa proposta curricular municipal na parte das tecnologias digitais da informação e comunicação. Aí já estou na etapa de campo, estou bem contente, né, que já iniciou esse desafio aí. Eu trouxe uma foto do dia que eu fui na formação continuada dos professores de ciências, onde eu pude apresentar a pesquisa e entregar um convite impresso para cada um para acessar o formulário e responder a pesquisa. Então já estou recebendo as respostas e está vindo bastante coisa bem interessante. E aí, bem brevemente, as nossas considerações finais sobre essa pesquisa que está aí já quase do meio para o final, é que a gente vai tentar então identificar e analisar todas essas questões de igualdade, desigualdade de acesso a essas tecnologias e como elas influenciaram as modificações nessas práticas docentes. Além disso, também contribuindo, né, com a análise e a compreensão dessa problemática educacional, tanto catarinense quanto brasileira. Aqui as referências da apresentação. E aí aqui eu deixo sempre também nosso contato do grupo de pesquisa, o Instagram, o nosso canal do YouTube, onde a gente divulga os nossos eventos e o nosso e-mail. Muito obrigada, muitas graças. Alguma pergunta? Ô Manu, não sei se tu já chegou, né, nessa etapa de conseguir analisar se aumentou ou não, né, a inserção das tecnologias. Então, assim, o que eu pude já olhar um pouquinho, porque como está sendo pelo Google Forms, vem os gráficos, né? Então, assim, um spoiler do que está vindo de resultado é que está dando muita diferença desses actantes nos 3 diferentes momentos. Tem, por exemplo, coisas meio óbvias, o portal educacional foi um actante que foi totalmente usado durante o ensino remoto. Agora, por exemplo, já diminuiu um pouquinho, não está tendo mais tanto, porque mudou a plataforma, enfim, né? Mas aí outro, uso de celular, página em rede social para acessar os estudantes, agora muitos já não estão utilizando mais, que criaram meio que emergencialmente no ensino remoto. Então, assim, está dando muita diferença mesmo. E aí o desafio vai ser depois trazer tudo isso para análise. E tu conseguiu ver o que permaneceu, assim, de mais curioso? Não dando um spoiler total, mas o que permanece? É bem superficial, porque como começou a vir, eu não quis, assim, me debruçar sobre as primeiras, né? Mas um compilado geral, assim, o uso do computador, o uso de projetores, blogs, simulados, né? O uso da sala informatizada também, que é bem importante. Aí vem muita questão da infraestrutura da escola, que está sendo bem pontuada, né, a questão às vezes da dificuldade, enfim, está aparecendo essas questões. Eu acho que a pandemia mudou. Vamos ver. Ou não. Será? Não, eu acho que é interessante assim também pensar, né, porque, claro, que ela está só da primeira etapa, né, dos questionários, ainda nem analisou esses questionários, né, e aí a gente tem um grupo grande, né, são quantos professores? Eu consegui entregar naquele dia uns 50 e poucos 50 e convites, poucos, assim, né?
Então, assim, ela vai ter esses 50 e poucos, né? Ou, sei lá, menos de Pouquinho 50, menos, porque de sim. repente alguns não entregam, né? Aí depois, então, tu vai ter as entrevistas, né? Então, assim, ela vai ter depois entrevistas, claro que não com todos, né? Como ela vai selecionar, e depois ela vai fazer também essas observações. Então, assim, a quantidade de dados que ela vai ter, que ela vai coletar, é bem grande, né? Então, isso eu acho que é bem bacana, porque vai dar uma consistência, inclusive, Sim. nas análises que ela vai poder fazer, né? E essa triangulação entre eles também, né? O que foi respondido de uma maneira mais objetiva. Hoje ainda, inclusive, relatei com uma pessoa que me respondeu e falou comigo no WhatsApp que algumas coisas ela não conseguiu pontuar. Aí eu disse, olha, que realmente o questionário está sendo bem objetivo para essa primeiro levantamento, mas depois, se a pessoa for contemplada para ser entrevistada, vai poder trazer todas essas questões, né? E aí vai ser legal para poder cruzar isso tudo. Né? Acho que vai ser muito bom. Duas coisas, uma pergunta que fiquei curioso e outra uma interrogação para pensar um pouco. Como é que vai ser o critério de selecionar para entrevista, observação, com base em quê? Assim? Sim, olha o comitê de ética. Essa Essa é a pergunta de milhões, Vinícius. Tipo, é no uso, é no não uso? Não, a princípio a gente estabeleceu critérios de aleatoriedade. Então vai ser sorteio mesmo pelo Excel ali. Só que a gente estabeleceu umas prerrogativas de tentar pegar pelo menos um participante de cada região de Florianópolis. Então a gente estipulou 5 participantes, um do sul, norte, leste, oeste e a região continental. Pra amostragem. Isso, por amostragem, da parte do questionário para entrevista. E depois para as observações o mesmo método também. Para não ter assim viés, influência, alguma coisa. Então. E a segunda questão é pensando assim, quando tu mostrasse ali o objetivo, falando do processo de ensino e de aprendizagem, eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque quando eu ouço assim, ensino e aprendizagem separadamente, Sim. eu fico pensando no modelo pedagógico ainda muito dualista também, muito Sim. no sentido sujeito detentor do saber, sujeito e precisa deter o saber Sim. futuramente. Eu não sei se na nossa perspectiva aqui mais laturriana, aquele velho ensino-aprendizagem tudo junto, que finzinho ali, ele não é mais significativo, porque é o único processo de circulação de saberes. Né? Porque é difícil fazer essa mensuração, né? De como é que foi o ensino e como é que foi a aprendizagem. Isso aí só por si só é outra pesquisa, É outra né? pesquisa. Outras pesquisas. É que na verdade essa ideia de pensar ensino, hífen, aprendizagem, eu acho que isso te remete a um método tradicional de ensino. Então por isso foi uma forma de tentar, né? Eu acho que talvez o que possa se fazer é fazer uma discussão um pouquinho sobre o que a gente está entendendo por processos de ensino e de aprendizagem. Sim. No sentido que nem sempre quem ensina é o professor, quem aprende é o estudante. Né? E sob a ótica da TAR também, Porque provavelmente a ideia outros arquitantes vão aprender. Não, e porque a ideia assim, de não pensar naquela coisa do ensino-aprendizagem, que para mim me remete muito às teorias tradicionais de educação. Enfim. Mas eu acho que são Não, uma coisas ótima pra gente observação para a gente discutir também. Esse, daí fica, para quem lê, ficou para mim a interrogação. eu acho que talvez fosse interessante de fazer uma discussão, uma breve discussão sobre o que a gente está entendendo por processos de ensino e de aprendizagem. Né? Que daí esclarece, porque voltar àquela nomenclatura anterior também eu acho que não é essa aí. Enfim. Obrigada. É isso, gente. Mais alguma questão? Eu acho que a gente leu ali só para finalizar.